Alô Brasil, vamos pensar direito? Muito bem. É uma notícia um pouco velha, mas eu entendi que agora seria o momento de falar sobre ela, porque parece que começou a criar corpo. Inclusive, a Justiça do Trabalho já se antecipou e passou a utilizar esse meio sem se preocupar com o amanhã, invadindo o salário de patrões que já deixaram empresas que não têm, invadindo pensões do INSS, vejam só. Mas que assunto será esse? Vamos falar aqui. O STJ relativizou a impenhorabilidade salarial. Ao relativizar essa impenhorabilidade, praticou o famoso ativismo judicial. O ativismo judicial é uma forma de se passar por cima não só da lei, como do espírito da lei, e de afrontar a Constituição Federal, porque o judiciário não legisla. E vejam só, vamos lá. Corte Especial, essa notícia é de 25 de abril de 2023. Corte Especial admite relativizar impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar. Vamos observar que o artigo 833 do Código de Processo Civil indica que a única forma de se quebrar essa impenhorabilidade salarial é para pagamento de prestação alimentícia. Na Justiça do Trabalho, nós temos que o salário tem natureza alimentar, e aí entra a incongruência. Então, para pagar o salário do trabalhador, que tem caráter alimentar, entram no salário do empregador, que também tem caráter alimentar. Quer dizer, é teratológico o negócio desse. Só que o mesmo STJ já deu a diferença entre caráter alimentar e prestação alimentícia. Nada, não congruem. Ter caráter alimentar não quer dizer que seja uma prestação alimentícia. Prestação alimentícia é para os pais ou avós e para os filhos, os dependentes, incapazes, né, de conseguir numerário para sobreviver às suas expensas. Então eles dependem de alguém. E aí o salário pode ser quebrado. Está previsto na lei. Por que o legislador quis proteger o salário? Justamente para que não houvesse avanço na sobrevivência do trabalhador. E ele desprotegeu nessa questão relacionada à prestação alimentícia, não ao caráter alimentar, porque a maior parte das prestações alimentícias são as famosas pensões alimentícias para os filhos. É óbvio que o pai não pode dizer que ele não tem como alimentar seu filho. Então, invade-se uma parte do salário do pai, da mãe, seja de quem estiver ganhando mais e dependendo de quem esteja com a criança. É o tal do binômio possibilidade-necessidade. Muito bem. É a única forma que a legislação criou para penhorar o salário. Mas aí o STJ, a palavra que eu vou usar agora é subversão da norma. Mas entendam que a palavra subversão, neste caso, é destruição da norma. Por quê? Porque o STJ legislou. E vejam o motivo. Para o relator, ministro João Otávio de Noronha, o Código de Processo Civil, ao suprimir a palavra absolutamente no caput do artigo 833, passou a tratar a impenhorabilidade como relativa, permitindo que seja atenuada à luz de um julgamento principiológico em que o julgador, ponderando os princípios
da menor onerosidade para o devedor e da efetivação da execução para o credor, e por aí vai. Ora, a palavra absolutamente não está no caput do artigo porque existe um elenco de possibilidades ali. Vamos ao artigo 833? São impenhoráveis. Aqui tem uma gama, uma lista, um elenco de indicações de impenhorabilidade. O que nos interessa aqui é o inciso 4. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Já temos aí a ressalva, porque não é absolutamente impenhorável o salário. Se tivesse ali, são absolutamente impenhoráveis, não teria essa ressalva. O que diz essa ressalva? Parágrafo 2º. O disposto nos incisos 4 e 10, o 10 ele fala a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos é impenhorável. Então vamos lá. O disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica às hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8º e no artigo 529, parágrafo 3º. Aqui fala em verba de não alimentar. Vamos lá, o que diz ali de novo o STJ? Relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar. Em algum momento a lei falou isso aí? Não. A jurisprudência, deixa eu voltar aqui no vídeo, eu estou trabalhando com telas, né? Então fica mais difícil. A jurisprudência, ela é ela pacifica entendimentos diversificados. A jurisprudência ela é fonte de direito. Mas a jurisprudência ela não pode caminhar em esteira divorciada da esteira que caminha a lei ou o espírito da lei. Então, a única forma do salário ser penhorado, o salário de toda aquela gama de recebíveis ali do inciso 4, a impenhorabilidade, ela só dá, a penhorabilidade só tem lugar quando se tratar de prestação alimentícia. Aonde que se fala em pagamento de dívida não alimentar? Não dá nem para interpretar dessa forma. Ah, mas ali fala absolutamente. Não tem a palavra absolutamente. Mas o fato de não ter a palavra absolutamente é no caput, não é no inciso. E mesmo a palavra absolutamente não estando ali, não é possível, porque a lei prevê pagamento de dívida de prestação alimentícia, não é nem de verba de caráter alimentar. Portanto, a Justiça do Trabalho, juízes trabalhistas que pensam assim, já podem começar a pensar diferente, porque já existe, inclusive, jurisprudência informando a diferença entre um e outro. É bom ir buscar a fonte. Né? Mas a jurisprudência ela não pode se divorciar da lei. Ela tem de caminhar junto com a lei. Ela tem de pacificar os entendimentos de acordo com a lei. Então, vamos voltar agora ao texto do Código de Processo Civil. Vamos colocar um absolutamente aqui? São absolutamente impenhoráveis os salários,
Mas aí o que diz aqui? Ressalvado o parágrafo 2º. O que absolutamente ali tem a ver com isso? A previsão legal é que a ressalva da penhorabilidade é o pagamento de prestação alimentícia. Então, repito, isso é teratológico, é a subversão da norma, é a destruição da norma. Então, é de se perceber que o STJ legislou, ele criou um inciso a mais ou criou um parágrafo a mais aqui. E a nossa Constituição diz o quê? No artigo 5º, cláusula pétrea, todo o elenco do artigo 5º são cláusulas pétreas, não podem ser suprimidas. Diz aqui, o inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, não de jurisprudência. Ah, mas Flávio, você acabou de dizer que a jurisprudência é fonte de direito. Sim, eu disse que jurisprudência é fonte de direito. Mas a jurisprudência não pode se divorciar da lei. Essa é a questão. Nós precisamos ter em mente que o judiciário, nesse ponto, está legislando. E a Constituição não admite que o judiciário legisle. O judiciário não legisla. Certo? Então, estamos aí, diante de uma situação onde o Superior Tribunal de Justiça pratica o ativismo judicial e, assim agindo, está, eu não queria usar a palavra pisoteando, mas está se insuflando contra a norma constitucional de proibição do judiciário legislar e de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Jurisprudência não é lei. Jurisprudência é fonte de direito. Mas se a lei diz uma coisa e a jurisprudência diz outra, é com a lei que se deve ficar. Mas como eu vou me proteger, então, se o judiciário vai começar a aplicar o entendimento do judiciário e não a lei? Pois é, aí nós precisamos nos socorrer de Rui Barbosa. Quando o judiciário pratica arbitrariedade, nós nos socorremos de quem? Pois é, para pensar direito. Até a próxima.